Desapropriação. É uma forma de aquisição originária feita pelo Estado a fim de que se transmita um bem particular para o patrimônio estatal. Precisa ser feito com base no interesse público, no devido processo legal. Via de regra, a indenização. O ente público recebe o bem livre de ônus real, não respondendo pelos tributos incidentes sobre o imóvel desapropriados, pois o fato gerado é anterior ao ato da aquisição originária da propriedade, STJ. Modalidades de desapropriação. A. Desapropriação originária. B. Desapropriação ordinária por interesse social. C. Desapropriação extraordinária urbanística. D. Desapropriação extraordinária rural, ou para fins de reforma agrária. E. Desapropriação com fisco. A desapropriação pode incidir sobre bem móvel ou imóvel, corpóreo ou incorpóreo, podendo ainda ser público, em regra, necessita autorização legislativa, ou privado. Há a possibilidade de desapropriação de direitos de créditos ações no que concerne a cotas de sociedades, bem como há a possibilidade de desapropriação de direitos reais. Casos de vedação à desapropriação. A. Direitos personalíssimos. B. Pessoas, tanto físicas quanto jurídicas. C. Moeda corrente no país. Desapropriação por zona. Necessidade de declaração pública é a possibilidade de abranger área contígua necessária ao desenvolvimento da obra, bem como são zonas que se valorizarem extraordinariamente por conta da execução do serviço. A Constituição Federal prevê 2 requisitos essenciais para ocorrer uma desapropriação: a declaração de utilidade ou necessidade pública ou de interesse social, b. a indenização justa, que, em regra, será prévia e em dinheiro. Existem exceções resguardadas pela própria Constituição. Caso as dívidas fiscais estejam inscritas e ajuizadas, as mesmas serão deduzidas dos valores depositados. A avaliação do bem expropriado deve levar em conta as condições mercadológicas existentes à época da efetiva perda da posse do bem, enunciado 31 da primeira jornada de direito administrativo. Em relação a competências. Item legislar sobre desapropriação, competência privativa da União. Item para a declaração de utilidade pública, somente os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Exceções, DENIT e ANEEL. Item para fins de reforma agrária, somente a União. Item para urbanística, somente municípios. Item desapropriação confiscatória, somente a União. A execução da desapropriação será feita por quem declarou, podendo delegar para a administração indireta, consórcios públicos, concessionárias de serviço público, e até mesmo quem foi contratado para executar obra e serviço de engenharia. Regimes de empreitada por preço global, empreitada integral e contratação integrada. Fases do procedimento. Fase declaratória. É a manifestação do poder público em relação ao bem a ser expropriado e pode ocorrer através de decreto expropriatório, de competência do Poder Executivo ou por intermédio de lei de efeitos concretos, de competência do Poder Legislativo. Declarado o bem é autorizado o ingresso no bem para avaliação e medição. As benfeitorias necessárias serão indenizadas. As úteis poderão ser indenizadas, caso haja autorização do ente público. As benfeitorias voluptuárias não são indenizadas. E a partir deste momento que ocorre a caducidade da declaração de utilidade pública e interesse social, que são 5 anos. Agora, se a declaração de interesse social a caducidade ocorre em 2 anos. Em ambos os casos, o bem pode ser objeto de nova declaração, mas só poderá ocorrer após 1 ano. Fase executória. Pode ocorrer de forma administrativa ou judicial. Administrativamente se busca solução consensual, podendo até mesmo as partes optação pela mediação ou pela via arbitral, sendo obrigação do particular indicar órgão ou entidade especializada. Em relação à forma judicial existe maiores peculiaridades. Competência. União autora. A ação será proposta no Distrito Federal ou no foro da capital do estado onde for domiciliado o réu. Outro autor. Foro da situação dos bens. A ação deve ser proposta na Justiça Comum, Federal se a União ou alguma de suas entidades intervirem no feito e estadual para as demais situações. STJ. A ação de desapropriação direta ou indireta, em regra, não pressupõe automática intervenção do Ministério Público, exceto quando envolver, frontal ou reflexamente,
proteção ao meio ambiente, interesse urbanístico ou improbidade administrativa. A intervenção do Ministério Público nas ações de desapropriação de imóvel rural para fins de reforma agrária é obrigatória, porquanto presente o interesse público. A perícia é obrigatória no processo de desapropriação, salvo se houver concordância expressa do réu com o preço ofertado. Exceção STJ, em ação de desapropriação, é possível ao juiz determinar a realização de perícia avaliatória, ainda que os réus tenham concordado com o valor oferecido pelo Estado. Ainda mais uma decisão do STJ, a revelia do desapropriado não implica aceitação tácita da oferta, não autorizando a dispensa da avaliação, conforme súmula N 118 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Não se aceita oposição e a reconvenção. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço. Qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta. Artigo 20 do Decreto-Lei 3.365, 1941. Artigo 9 do Decreto-Lei 3.365, 1941. Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se verificam ou não os casos de utilidade pública. Enunciado 3 da primeira jornada de direito administrativo da CJF, não constitui ofensa ao artigo 9 do Decreto-Lei N 3.365, 1941 o exame por parte do Poder Judiciário, no curso do processo de desapropriação, da regularidade do processo administrativo de desapropriação e da presença dos elementos de validade do ato de declaração de utilidade pública. Quando o ente público necessitar do bem urgentemente pode-se servir da emissão provisória da posse, desde que seja justificado e depositado uma quantia arbitrada. O prazo para a emissão provisória é de 120 dias, não é necessária a avaliação judicial provisória. O ente público autor pode desistir do bem a qualquer momento, incluso após o trânsito em julgado, desde que não tenha pago o preço e seja possível devolver o bem nos mesmos moldes outrora estabelecidos. Correção monetária, incide a partir da avaliação pericial e vai até a data do efetivo pagamento. Juros compensatórios, só incidem na vigência de uma emissão provisória da posse, 6% ao ano. E incide somente na diferença entre 80% do valor ofertado e o valor fixado na sentença. Juros moratórios. O termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, RESP 1272487-se. STF. É possível a incidência de juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. 6% ao ano. Nas ações de desapropriação não há acumulação de juros moratórios e juros compensatórios, eis que se trata de encargos que incidem em períodos diferentes. Os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição do precatório original, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional. Custas, pagas pelo autor, caso o réu aceite o valor oferecido. Caso não aceite, serão pagas pelo vencido ou proporcionalmente. Honorários. É fixado entre 0,5% a 10% sobre o valor da diferença entre o preço ofertado e o valor fixado na sentença, corrigidas monetariamente.